Como perdoar? Segundo a Bíblia, existe uma prisão invisível que acorrenta corações e paralisa destinos: o ressentimento. Talvez você esteja vivendo com essa dor agora, tentando seguir, mas arrastando o peso de mágoas antigas. A Bíblia não ignora sua dor, ela a reconhece e aponta o caminho para a verdadeira liberdade. Neste vídeo, vamos mergulhar no poder transformador do perdão segundo as Escrituras. Não é fácil, mas é possível. E se eu te dissesse que perdoar não é esquecer, é escolher ser livre, então respire fundo, abra seu coração e venha descobrir como o perdão pode restaurar sua alma e mudar sua história. A dor de perdoar, o peso invisível. Quantas vezes o coração aperta sem motivo aparente? Quantas noites você reviveu palavras duras que não poderiam ser desditas? Quantas vezes a mágoa voltou, como uma ferida aberta que insiste em não cicatrizar? O perdão não é uma emoção natural, não é algo que surge espontaneamente no coração ferido. O perdão é uma escolha, uma batalha silenciosa travada dentro da alma. Talvez você tenha sido traído por quem mais confiava. Talvez palavras cruéis ainda ecoem na sua mente. Talvez gestos de injustiça ainda pesem sobre o seu peito, como correntes invisíveis que impedem você de seguir adiante. E o pior, muitas vezes, quem nos feriu nem sequer percebeu a profundidade da ferida que causou. Seguem suas vidas, enquanto nós ficamos presos ao momento da dor. O ressentimento cresce silenciosamente. A raiva se disfarça de justiça. A mágoa se instala como um inquilino indesejado, ocupando espaço em nossa mente, em nossas emoções, em nossa fé. Perdoar parece impossível, parece injusto, parece abrir mão de algo que nos é devido: justiça, reparação, reconhecimento da nossa dor. Mas e se eu te dissesse que o perdão não é apenas um favor que damos ao outro? E se o perdão for, na verdade, um presente que damos a nós mesmos? Um caminho para libertar a alma das garras do passado? A mágoa é uma prisão, uma cela escura que nos aprisiona, enquanto quem nos feriu muitas vezes nem se dá conta. Carregar ódio, rancor, sede de vingança é como beber veneno esperando que o outro morra. Quem mais sofre não é o agressor, é quem não consegue perdoar. O perdão é o ato mais radical de liberdade que existe. É dizer: eu não serei mais refém dessa dor. Jesus sabia disso. Por isso, ao ser pregado na cruz, injustamente, brutalmente, ele sussurrou ao céu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Não foi fraqueza, foi poder. Foi a expressão suprema da força espiritual: perdoar mesmo quando a dor sangrava. Imagine o que Jesus sentiu naquele momento. A traição de Judas, a negação de Pedro, a ingratidão da multidão que ele havia curado, alimentado, ensinado. Ele sentiu tudo. Cada golpe, cada cuspe, cada palavra de escárnio. E ainda assim, escolheu o perdão. Ele nos mostrou que perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, sem permitir que a dor controle nosso futuro. Perdoar é uma decisão de fé. É confiar que Deus é justo, que Ele vê, que Ele julga e que nas suas mãos a nossa história terá redenção. Hoje, neste vídeo, vamos caminhar juntos pelo terreno sagrado do perdão. Vamos descobrir o que a Bíblia ensina e como aplicar esses princípios à nossa história real, com feridas reais, porque perdoar é o caminho para reencontrar a liberdade que a mágoa roubou, porque perdoar é deixar Deus ser o juiz e descansar no fato de que o nosso coração foi feito para voar, não para viver preso ao chão da amargura. Respire fundo. A jornada do perdão começa agora, e ela pode ser mais difícil do que imaginamos, mas também mais libertadora do que jamais sonhamos.
E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você clama por essa liberdade. Algo dentro de você já sabe, não vale a pena viver preso ao passado. Talvez perdoar não mude quem te feriu, mas com certeza mudará você. E esse é o maior milagre do perdão. Não transformar o outro, mas transformar a nós mesmos. Bem-vindo à jornada. Que Deus fale profundamente ao seu coração. O que é o perdão segundo a Bíblia? A liberdade escondida no perdão. O que é de fato o perdão segundo a Bíblia? Será que é apenas um gesto de boa educação? Uma forma de deixar para lá e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Não. O perdão bíblico vai muito além de um ato superficial. Ele é profundo, espiritual e transformador. Na Bíblia, o perdão é descrito como um cancelamento de dívida. É como se alguém te devesse uma fortuna impagável e você, com lágrimas nos olhos e coragem no peito, rasgasse o boleto, aniquilasse a dívida sem jamais exigir pagamento. Foi isso que Deus fez conosco, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Você percebe? Deus não esperou que fôssemos dignos. Ele não esperou que nós merecêssemos. Ele escolheu perdoar, de forma unilateral, graciosa, escandalosa. Esse é o modelo de perdão que a Bíblia propõe para nós. Mas atenção, perdoar não é aprovar o erro. Perdoar não é fingir que a dor não existiu. Perdoar é reconhecer o dano e, ainda assim, escolher não permitir que ele nos defina. A palavra perdoar em grego bíblico é aphiemi, que significa libertar, soltar, deixar ir. Quando perdoamos, soltamos a dor, o ressentimento, o direito de retribuir. É um ato de entrega. É dizer, eu escolho não carregar mais essa corrente. Eu entrego a justiça nas mãos de Deus. Eu me recuso a ser escravo da amargura. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras dia após dia. A cada lembrança amarga, mais uma pedra é colocada. Com o tempo, a mochila pesa tanto que até o ato de respirar se torna difícil. O perdão é abrir essa mochila e deixar as pedras caírem, uma a uma. É um ato consciente de libertação, para o outro sim, mas principalmente para você. É exatamente por isso que Jesus nos ensinou a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, Mateus 18:22. Não porque o outro sempre merece, mas porque nós precisamos dessa liberdade repetidamente. Perdoar é um exercício de graça. É escolher confiar que Deus vê o que nos fizeram, que Ele é o Deus da justiça perfeita e que nós não precisamos ser juízes, porque já temos um juiz celestial que nunca falha. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Aqui está um segredo poderoso. O perdão bíblico é tanto uma decisão quanto um processo. Muitas vezes, depois de perdoar, a dor ainda lateja. Isso não significa que o perdão falhou. Significa que o coração está se reabilitando, como um músculo que foi ferido e agora precisa de tempo para recuperar sua força. O ato do perdão é instantâneo. A cura do coração é gradual. Deus não exige de nós um sentimento artificial de está tudo bem. Ele nos convida a um caminho de libertação progressiva. E nesse caminho, há espaço para lágrimas, para luto, para recomeço. Quando olhamos para a cruz, vemos o mais sublime ato de perdão da história. Ali, pendurado entre o céu e a terra, Jesus carregou as nossas dívidas. Ele absorveu a justiça que era contra nós e nos ofereceu a liberdade, gratuitamente.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Veja, o perdão de Deus é a base para o nosso perdão aos outros. Não se trata de força humana, não se trata de ser bom o suficiente. Trata-se de receber o perdão de Deus e então deixar que esse perdão transborde em nós e através de nós. É impossível perdoar de verdade sem antes ter sido perdoado por Deus. Por isso, se o seu coração hoje está pesado, se a mágoa parece grande demais, se a dor parece intransponível, o primeiro passo não é tentar perdoar com suas próprias forças. O primeiro passo é correr para os braços do Pai, receber dele a graça, a força, a coragem, e então, de joelhos dobrados e coração quebrantado, liberar o perdão. Perdoar é lembrar que você também foi perdoado, que todos nós somos devedores que tiveram a sua fatura rasgada pela graça de Deus. Que maravilha, que privilégio e que responsabilidade! O perdão não é natural, mas com o Espírito Santo ele se torna possível e gloriosamente libertador. Você está disposto a seguir esse caminho? Então venha comigo. No próximo passo desta jornada, vamos descobrir como perdoar mesmo quando a dor parece insuportável. Porque o perdão não é o fim da história, é o começo de uma nova vida. Por que perdoar é tão difícil? O conflito invisível do perdão. Se perdoar é tão poderoso, tão libertador, tão divino, por que então perdoar é tão difícil? Essa é uma pergunta que ecoa no coração de todo ser humano. Talvez ecoe agora mesmo dentro de você. E a resposta, embora profunda, é simples. Perdoar dói. Dói porque envolve abrir mão do instinto mais primitivo do nosso coração, o desejo de justiça imediata. Quando somos feridos, nossa alma grita: isso não está certo. Alguém precisa pagar por isso. Essa reação é natural. Fomos criados com um senso inato de justiça, uma marca divina em nosso ser. Mas quando esse senso é ferido, surge uma tensão brutal dentro de nós. Perdoar é, no fundo, confiar que Deus é um juiz melhor do que nós. Mas confiar dói. Renunciar ao controle dói. Deixar Deus ser Deus dói. Especialmente quando queremos desesperadamente assumir o volante. Perdoar é um ato de fé radical. É declarar diante da injustiça que nossa confiança em Deus é maior do que nosso desejo de vingança. É por isso que, muitas vezes, a luta para perdoar se torna uma verdadeira guerra interior. Não é apenas uma batalha contra a lembrança do que aconteceu, é uma batalha contra o nosso orgulho, nossa sede de justiça, nosso desejo de autoproteção. E aqui está outra verdade que poucos ousam dizer. O perdão fere o ego. Nosso ego quer que a outra pessoa reconheça o erro. Nosso ego quer que ela sofra como nós sofremos. Nosso ego quer aplausos por sermos melhores e termos perdoado. Mas o perdão bíblico não é um palco para o nosso orgulho. É um altar de renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Negar a si mesmo. Tomar a cruz. Esses não são convites suaves, são chamados de rendição total. O perdão é a cruz que somos chamados a carregar. E sejamos sinceros, o nosso coração natural odeia cruzes. Ele quer atalhos, ele quer justificativas, ele quer proteger suas feridas e nutrir seu ressentimento como quem acaricia um animal de estimação ferido. Mas a palavra de Deus é clara. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6:14. Perdoar não é uma opção extra para cristãos super espirituais. É um mandamento essencial para todos que desejam viver sob a graça. O perdão
Não é para quem sente vontade, é para quem obedece. E é aqui que encontramos a maior dificuldade. Nossa alma resiste ao chamado de Deus. Resiste porque sente que perdoar é ser fraco. Resiste porque teme ser ferido novamente. Resiste porque acredita erroneamente que guardar mágoa é uma forma de se proteger. Mas a mágoa nunca protegeu ninguém. A mágoa é uma prisão cujas grades são forjadas com a nossa própria dor. Cada vez que a alimentamos, a cela se torna mais apertada, mais sufocante, mais desesperadora. O perdão é a chave que Deus nos oferece para sair dessa cela. Só que para usá-la, precisamos abrir mão do direito de revidar. Precisamos abrir mão da ilusão de controle. Precisamos, acima de tudo, confiar que Deus é justo, que Ele vê, que Ele se importa e que Ele cuidará de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Salmos 37, 5. Outro motivo pelo qual o perdão é tão difícil é que ele exige vulnerabilidade. Quando você perdoa, você se expõe. Você admite que foi ferido. Você reconhece a profundidade da dor. E muitas vezes é mais fácil fingir indiferença do que encarar a verdade da nossa fragilidade. Mas aqui está um segredo espiritual poderoso. É na nossa vulnerabilidade que o poder de Deus se manifesta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Perdoar não é ser fraco, é ser forte o suficiente para confiar em Deus no meio da dor. É ter a coragem de ser curado, porque no final das contas, a maior resistência ao perdão não vem do que o outro fez, mas do que nós tememos perder ao liberar essa dívida. Quando perdoamos, perdemos o direito de manter a vítima como identidade. Perdemos o conforto amargo da mágoa. Perdemos a desculpa para nossa amargura. Mas sabe o que ganhamos? Ganhamos a liberdade. Ganhamos um coração leve. Ganhamos a capacidade de viver a plenitude que Deus sonhou para nós. Então sim, perdoar é difícil. É desafiador, é uma batalha, mas é uma batalha que vale cada lágrima, cada renúncia, cada oração sussurrada no silêncio da madrugada. Porque no campo do perdão, a dor da luta é menor do que a dor da prisão. E quando você finalmente soltar as correntes, descobrirá algo que talvez nunca tenha imaginado. Você não estava libertando apenas o outro. Você estava libertando a si mesmo. 5 princípios para curar feridas profundas. Perdoar alguém que nos feriu profundamente pode parecer impossível. Quando a dor é crua, quando a memória ainda queima como fogo no peito, o perdão soa mais como uma injustiça do que como uma libertação. E é exatamente aí que muitos se perdem, achando que perdoar é minimizar o que aconteceu, ou que é esquecer, ou que é simplesmente seguir em frente, sem que o coração tenha sido tratado. A Bíblia, porém, nos ensina que o perdão não é um fardo, é um caminho de cura. Hoje, vamos trilhar juntos 5 princípios práticos que a Palavra de Deus nos revela para ajudar a perdoar feridas profundas. Aquelas que parecem impossíveis de cicatrizar. Respire fundo, Deus está prestes a operar em você algo poderoso. Primeiro princípio, enfrentar a dor com honestidade. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Não é sorrir por fora enquanto sangramos por dentro. Jesus, no jardim do Getsêmani, antes de enfrentar a cruz, não escondeu sua dor diante do Pai. Ele suou gotas de sangue, ele gemeu em agonia. Você também precisa ser honesto sobre o que sente. Nomeie a dor, reconheça a ferida. Diga a Deus: está doendo, Senhor. Eu fui traído, eu fui humilhado, eu fui abandonado. Negar a dor só a enraiza ainda mais. Enfrentar é o primeiro ato de coragem no caminho do perdão. E quando você encara a dor diante de Deus, algo sobrenatural começa.
O Espírito Santo passa a tratar não só o que fizeram contra você, mas também o que essa ferida gerou dentro de você. O primeiro passo é não minimizar, é trazer à luz, é permitir que Deus trate com verdade aquilo que o inimigo quer manter escondido. O segundo princípio é entender que perdão não é sentimento. Repita isso até que esteja gravado em sua alma. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Se esperarmos sentir vontade de perdoar, talvez passemos a vida toda escravizados pela mágoa. O perdão acontece pela fé, não pela emoção. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Deus nos ordena a perdoar, não porque o outro mereça, mas porque nós precisamos ser livres. Então, mesmo quando o coração grita não, nós dizemos sim pela fé. Declaramos: Senhor, eu decido perdoar, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo com dor. Eu entrego esta pessoa e esta dor em tuas mãos. E esse ato de fé, pequeno como um grão de mostarda, move montanhas espirituais invisíveis. O terceiro princípio é separar o perdão da reconciliação. Essa é uma confusão que impede muitos de avançarem. Perdoar não é o mesmo que se reconciliar. Perdão é unilateral. Depende apenas de você. Reconciliação é bilateral. Depende do arrependimento do outro e da restauração da confiança. Perdoar alguém não significa que você precisa se reaproximar, conviver ou confiar imediatamente. Em casos de abusos, traições severas ou ambientes tóxicos, manter distância pode ser não apenas sábio, mas necessário. O que Deus nos chama a fazer é libertar nosso coração da dívida emocional. Deixar de exigir pagamento, deixar de carregar rancor. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. A justiça pertence a Deus. Nosso chamado é entregar a dor a Ele, não carregá-la como se fôssemos capazes de fazer justiça com nossas próprias mãos. O quarto princípio é alimentar o espírito com o amor de Deus. Quando tentamos perdoar apenas com nossas forças, falhamos. Perdoar é humanamente impossível em certos casos, mas é possível com Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Quanto mais nos enchermos do amor de Deus, mais forças teremos para liberar perdão. Não porque o outro mereça, mas porque fomos inundados por um amor que não merecíamos. Deus nos perdoou quando éramos inimigos dele. Ele nos amou quando estávamos afastados. E é esse amor, incompreensível e poderoso, que nos capacita a fazer o mesmo com quem nos feriu. Por fim, o quinto princípio é orar por quem nos feriu. Parece absurdo, eu sei. Parece injusto. Mas Jesus não deixou dúvidas. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:43-44. Quando oramos sinceramente por aqueles que nos feriram, algo sobrenatural acontece. O veneno que estava nos intoxicando é drenado. A raiz de amargura começa a secar. O Espírito Santo trabalha onde nossas mãos não podem alcançar. Talvez no começo sua oração seja tímida, dolorosa, cheia de lágrimas. Tudo bem. Deus vê, Deus honra. E à medida que você perseverar, o coração que antes parecia um campo de guerra se transformará em um jardim de paz. Perdoar feridas profundas é um processo. Não se culpe por não conseguir esquecer de imediato. Não se condene se às vezes a dor voltar. A cura é progressiva. O importante é continuar dizendo: eu decidi perdoar. Eu decido confiar em Deus.
Eu escolho ser livre. E um dia, sem perceber, você olhará para trás e verá que a ferida virou cicatriz. Uma marca não de dor, mas de vitória. Uma marca que testifica: Deus me curou, Deus me libertou, Deus me fez novo. O que fazer quando é difícil perdoar? Há feridas tão profundas que, mesmo querendo, simplesmente não conseguimos perdoar. O tempo passa, a dor se ameniza na superfície, mas basta uma lembrança, uma palavra, uma situação parecida e tudo volta como uma tempestade adormecida. O coração pesa, a mente se agita, a alma se fecha e você se pergunta: será que algum dia conseguirei perdoar de verdade? Se você sente isso, saiba, Deus entende. E Ele não está te condenando por lutar para perdoar. Pelo contrário, Ele está oferecendo ajuda sobrenatural para que você vença essa batalha invisível. Hoje vamos descobrir, à luz da Bíblia, o que fazer quando o perdão parece impossível. Prepare seu coração, porque a cura está mais próxima do que você imagina. 1. Reconheça sua incapacidade e peça ajuda divina. O primeiro passo é admitir: sozinho você não consegue. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. O perdão não é apenas um esforço humano, é um ato espiritual, e para realizá-lo plenamente precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ore de forma sincera: Senhor, eu não consigo perdoar com minhas forças, mas eu quero. Ajuda-me, capacita-me, transforma meu coração da forma que só o teu Espírito pode fazer. Quando você reconhece sua limitação e clama pela força divina, o céu se move em seu favor. A força que você não tem é derramada sobre você. A capacidade que você não encontra, Deus coloca em suas mãos. 2. Mude o foco. Tire os olhos da ferida e olhe para Cristo. Quanto mais olhamos para a ofensa, mais ela cresce dentro de nós. Quanto mais alimentamos as lembranças dolorosas, mais pesadas e amargas se tornam. É preciso mudar o foco. Hebreus 12:2 nos orienta: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus é lembrar que ele sofreu injustamente, foi traído, humilhado, rejeitado e ainda assim perdoou. Olhar para Jesus é lembrar que nós também já fomos alvos do seu perdão imerecido. O perdão começa a florescer em nós quando deixamos de olhar para a dor e passamos a olhar para a cruz. Lá todo o peso encontra seu fim. 3. Declare em voz alta o seu perdão. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. E as palavras têm poder. Quando você declara em oração que perdoa, mesmo que ainda esteja sentindo dor, está ativando uma chave espiritual importantíssima. Ore assim: em nome de Jesus, eu perdoo. Nome da pessoa: eu entrego essa dor a ti, Senhor. Eu libero essa pessoa da minha cobrança. Eu escolho caminhar livre na tua paz. Declare com fé. Declare quantas vezes for necessário. Cada declaração é uma martelada nas correntes invisíveis que te prendem, até que, um dia, elas se rompam por completo. E 4. Rejeite pensamentos de revanche e ressentimento. Após decidir perdoar, o inimigo tentará trazer lembranças dolorosas para reacender o ressentimento. É como se ele quisesse roubar a semente que Deus plantou no seu coração. Quando esses pensamentos vierem, rejeite-os imediatamente. Filipenses 4:8 nos ensina a disciplinar a mente. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não alimente pensamentos de vingança, não permita que a mágoa se reinstale. Declare: eu escolhi perdoar, eu sou livre, não voltarei a viver preso ao passado. A batalha do perdão também acontece na mente e é vencida
pela renovação diária dos pensamentos. 5. Celebre cada pequena vitória no caminho do perdão. O perdão profundo é um processo. Talvez hoje você consiga orar pela pessoa. Amanhã consiga pensar nela sem tanta dor. Depois consiga desejar o bem genuinamente. Cada pequena vitória é um grande avanço. Celebre quando conseguir lembrar sem chorar, quando conseguir orar sem raiva, quando conseguir desejar que Deus abençoe quem te feriu. Esses são sinais de que o Espírito Santo está trabalhando em você e que o seu coração está sendo moldado para refletir a grandeza do amor de Cristo. Perdoar não é se tornar fraco, é se tornar forte o suficiente para amar como Jesus amou. Não desista. A dor que hoje parece insuportável será, amanhã, testemunho da cura que Deus realizou em você. E o perdão que parece impossível hoje será o marco da liberdade que Deus escreveu na sua história. Você foi chamado para ser livre, e a liberdade começa quando você decide perdoar. A liberdade que o perdão traz. Imagine-se carregando uma mochila cheia de pedras. Cada mágoa, cada ressentimento, cada ofensa, uma pedra a mais pesando em suas costas. Você caminha cansado, com dores, sem fôlego, até que um dia decide abrir a mochila e começar a tirar uma a uma essas pedras. A cada pedra lançada fora, o corpo se torna mais leve, o passo se torna mais firme, a respiração se torna mais livre. É isso que o perdão faz. Ele não muda o passado, não apaga o que aconteceu, mas ele transforma o seu presente e liberta o seu futuro. 1. O perdão é a chave da verdadeira liberdade. Muitos acreditam que perdoar é um favor que fazemos ao outro, mas na verdade, perdoar é um presente que damos a nós mesmos. Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade é que o perdão nos liberta de viver prisioneiros do passado, carregar dores que não nos pertencem mais, ser dominados por emoções que nos paralisam. Quando você perdoa, não está negando a dor. Está afirmando que a dor não terá mais domínio sobre sua vida. O perdão é a declaração de independência da sua alma. 2. Perdoar é permitir que Deus escreva novos capítulos. Enquanto insistimos em segurar a mágoa, nossas mãos estão ocupadas demais para receber as novas bênçãos que Deus quer nos entregar. É como uma criança que se recusa a largar um brinquedo quebrado, sem saber que o pai tem algo muito melhor nas mãos, esperando. O apóstolo Paulo nos convida: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13, 14. Deus quer te levar para a frente, para um novo tempo, uma nova história, uma nova estação de alegria e plenitude. Mas para isso é preciso soltar, é preciso perdoar. 3. A glória do perdão reflete a glória de Cristo em nós. O maior testemunho que podemos dar ao mundo não é quanto sabemos da Bíblia, nem quantos cultos frequentamos. É quanto conseguimos amar como Cristo amou. E isso se revela especialmente no perdão. Jesus nos disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Perdoar é amar de forma prática. É demonstrar que a cruz não é apenas um símbolo na parede, mas uma realidade viva dentro de nós. Cada vez que perdoamos, estamos dizendo: Cristo vive em mim, e o amor dele é maior do que qualquer ofensa que eu possa ter sofrido. 4. Quando perdoamos, abrimos espaço para a verdadeira cura. A mágoa é uma prisão emocional. Ela bloqueia nossa alegria, contamina nossos relacionamentos e muitas vezes adoece até o nosso corpo físico.
A ciência já comprova, pessoas que cultivam ressentimento tendem a ter mais problemas de saúde como pressão alta, insônia, depressão, ansiedade. Mas quando perdoamos, abrimos espaço para paz interior, relacionamentos restaurados, saúde emocional fortalecida, uma vida mais leve e abundante. O perdão não é apenas um ato espiritual, é um remédio poderoso para a alma e para o corpo. 5. Deus é especialista em restaurar aquilo que o perdão desbloqueia. Existem bênçãos, restaurações e novos começos que só podem ser liberados após o perdão. Jesus ensinou isso claramente na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Nosso relacionamento com Deus se fortalece quando liberamos o perdão. E muitas vezes, depois que perdoamos, vemos sonhos ressuscitarem, relacionamentos serem curados, portas se abrirem, corações serem renovados. O que parecia impossível, Deus transforma em milagre. E tudo começa com um passo: perdoar. Talvez você tenha sofrido mais do que eu posso imaginar. Talvez a ferida no seu coração seja profunda, injusta, cruel. Mas quero te lembrar de algo. Jesus conhece cada lágrima que você derramou. Ele não é indiferente à sua dor. Ele esteve pendurado numa cruz, sangrando, perdoando aqueles que o machucavam. E é por isso que ele pode, hoje, dar a você a capacidade de perdoar também. Não é pelas suas forças. É pela força do Espírito que habita em você. Hoje faça a escolha que mudará sua vida. Decida perdoar, decida viver livre, decida caminhar para um novo tempo. Você não nasceu para ser prisioneiro de dores passadas. Você nasceu para ser livre, livre para amar, livre para recomeçar, livre para viver plenamente o propósito que Deus tem para você. E tudo começa com o perdão. Oremos. Senhor, Tu conheces meu coração. Tu vês as feridas que ninguém vê. Tu sabes quantas vezes tentei seguir em frente, mas fui puxado de volta pelas correntes da mágoa. Hoje eu não quero mais viver prisioneiro do passado. Eu escolho perdoar, não porque seja fácil, mas porque a Tua palavra me ensina que o perdão é caminho de cura, de liberdade, de paz. Senhor, eu coloco diante de Ti cada nome, cada lembrança, cada dor que ainda sangra. Ajuda-me a soltar o peso. Ajuda-me a lembrar que assim como fui perdoado por Ti, eu também posso perdoar. Não quero mais carregar ódio onde deveria haver amor, nem alimentar ressentimento onde o Senhor quer plantar reconciliação. Cura minha alma, Pai. Enche meu coração com Teu Espírito Santo e dá-me força para viver livre. Eu entrego tudo a Ti e confio que a Tua graça é suficiente. Em nome de Jesus. Amém.